Então o Evangelho está no livro de São Lucas, no capítulo 9, dos versículos de 28 a 36, né? Que diz bem assim: enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com ele, com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito medo. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma voz que os cobriu apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo e ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho escolhido, o escolhido, escutai-o o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. A todos eu cumprimento mais uma vez, desejando um bom dia, um bom domingo. Hoje a liturgia traz para nós refletirmos o segundo domingo da Quaresma, E o Evangelho que traz para nós é a transfiguração de Jesus, Jesus subiu ao monte para rezar, chamou 3 de seus discípulos mais íntimo, mais apegado a ele, E subiu ali a montanha. Pedro, Tiago e João foram com ele lá para a montanha, E lá, enquanto Jesus rezava, ele transfigurou, ele mudou de aparência, ele mostrou o que iria acontecer com ele depois da ressurreição, que ele era Deus, e ele mostrou a glória celestial, tudo o que ia acontecer depois dele passar por a paixão, morte e ressurreição, para animar mais os discípulos que estavam desanimados depois de Jesus contar o que iria acontecer com ele, que ele iria ser entregue aos homens, os homens o matariam e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então Jesus antecipou isso, chamou eles para mostrar o que iria acontecer depois, para eles ficarem contentes e que a cruz, a morte de cruz, não seria o fim, e sim o início da glória celestial. Isso é para nós também, já que Jesus mostrou os discípulos para estes ficarem contentes, satisfeitos. Pedro, ele ficou tão alegre com aquilo ali, que ele pediu que ficasse ali mesmo, que fizessem 3 barracas, 3 tendas para ficarem ali mesmo, de tão bom que ele achou, Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias, Os profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas,
apareceu ali junto com Jesus, conversando sobre tudo, sobre o que iria acontecer com Jesus, né? Que iria ser entregue aos homens desta geração, né? Iria ser morto, mas depois ele iria ressuscitar. E depois aquilo ali era o que iria acontecer depois, que era a ressurreição, né? E isso irá acontecer com cada um de nós que acreditar em Jesus, que ele ressuscitou, que ele está vivo, e principalmente quando a gente cumpre com os seus mandamentos, né? Que cumpre com os ensinamentos, as práticas, as atitudes ensinadas neste período de conversão, né? Da quaresma, que é oração, esmola e jejum feitos com amor e não por hipocrisia, né? Quando a gente faz tudo isso por uma necessidade e por amor a Deus, ao próximo, a nós mesmos, então nós também iremos transfigurar, ressuscitar, né? Ou seja, iremos para o céu, onde Jesus mostrou ali os discípulos, né? O lugar que ele iria morar depois da sua paixão, morte e ressurreição, né? E ali Moisés ali apareceu, né? Provando que eles também estão vivos, estão no céu, né? Eles apareceram conversando com Jesus, depois eles sumiram e ficou Jesus, né? Uma nuvem os cobriu ali, né? Os discípulos ficaram tão com medo, mas depois restou Jesus conversando com eles ali. E Pedro queria ficar logo ali, mas Jesus disse: temos que descer, temos que passar por a cruz, as cruzes do dia a dia, as provações, as perseguições, ou seja, temos que fazer o caminho embaixo, aqui na terra, que é na nossa vida. Na vida de cada um nós temos que provar se somos ou não, se queremos ou não, né? Já que estamos neste período da quaresma, onde a igreja apresenta as 3 atitudes, né? 3 práticas do bom cristão, que é a oração, a esmola, né? A caridade, né? E o jejum. Então temos que passar por isso para depois chegar lá. Temos que abraçar a nossa cruz do dia a dia, né? Todos nós temos, mas muitos não querem, muitos fogem, né? Que a cruz está pesada, nossas cruzes, né? Está muito pesada. Aí tem muita gente que some, que abandona a cruz, né? A cruz que vem para cada um, né? Se torna um peso insuportável, muitas das vezes, né? Para muitas pessoas isso pesa mais, mas para outros, né, se torna mais leve. Mas quando a gente tem as coisas, né, para viver suficiente, tem as pessoas em necessidade para a gente ajudá-las, né? Não é só porque a gente tem o suficiente para viver bem e viver ali tranquilo, sem se preocupar com os outros, né? Já que outro dia no Evangelho Jesus falou, né, na segunda-feira passada, que quando ele vier, ele vai separar maus de bons, né? Os maus ele colocará à sua esquerda e dizer que esses irão para o inferno, porque não fez caridade a ninguém. Viu os irmãos em necessidade, mas não ajudou a ninguém, né? Pessoas que é presa, é apegada às riquezas, ele não dá nada para ninguém. Não importa quem quer que seja, que esteja com fome ou que esteja com o suficiente para viver nesta vida. Mas ele é apegado, quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Ele não desapega. Então esses são os cabritos que ficarão à esquerda. E ali outro grupo fazem parte das ovelhas, dos justos. Estes ele vai colocar à direita dele, né? E dizer: benditos, vai dizer porque que esses irão para o céu, né? Irão receber o céu como herança, porque fez a caridade, né? Ele estava preso
e a pessoa foi visitar, ele estava nos hospitais, doente em casa, a pessoa foi visitar, ele precisou de algo na vida, de uma roupa, né, de uma visita, né. Só lembrando que nós temos que visitar os presos também, né? Não é só falar mal dos presos, né? Nós temos que visitá-los. Foi assim que Jesus falou, e ele irá cobrar quando ele vier, fazer o julgamento final, né? Visitar os doentes, né? E fazer algo por estas pessoas, né? Que não seja só no financeiro, né? Se puder, tudo bem, mas também você pode animar esta pessoa, levar uma palavra boa de ânimo, já que o mundo de hoje está cheio de pessoas com depressão, com ansiedade, pensando em desistir até de cometer algo pior, né? De se suicidar. Tem muitos hoje em dia no mundo, né? Então precisamos conversar mais com as pessoas, né? Nós que estamos isolados com este celular, sem querer mais saber de conversar com as pessoas. Então não tem alegria maior do que levar uma conversa assim, corpo a corpo, né? Ouvindo o outro, mais do que dizendo, né? Mais do que conversando, mais do que soltando palavras. Ouvir também o outro, o que é que ele tem para dizer. Aqui Jesus mostrou aos discípulos que estavam desanimados quando ele falou que iria passar por a cruz, né? Já que os discípulos pensavam que Jesus iria ser assim, um rei diferente, como os reis do mundo, que tem a sua própria defesa, queria se defender, né? Buscar a própria defesa, como os reis da terra têm. Os tanques de guerra, né? As armas, as bombas, os soldados para se defenderem, né? Tem dinheiro muito. Já Jesus, ele se mostrou diferente. Jesus, ele vem trazer o outro lado, o amor. O amor, é com o amor se tornando pequeno, se tornando servo de Cristo, né? Que está no próximo, naquele necessitado, naquele que precisa de ajuda, naqueles que estão sofrendo, né? É com amor, né? Aí é onde entra a caridade, que é uma das 3 atitudes práticas religiosas deste período de conversão, que é o período da quaresma, né? Oração, caridade e jejum. Então, sendo pequeno, vivendo para servir e não para ser servido. Sendo pequeno, não querer ser melhor do que ninguém. É sempre buscar a humildade e não se exaltar. Então Jesus mostrou para eles, né, e pediu que eles não contassem a ninguém. Ele mostrou o que ia acontecer depois que ele passasse por a morte e ressurreição, a morte de cruz, né? E os discípulos ficaram tão contentes ali, né? Primeiro tiveram um susto danado, mas ali apareceu também Moisés e Elias, né? A lei e os profetas, né? Provando que eles também estão vivos, né? Estão no céu. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, né? Do Antigo Testamento, que todos se resumiram em Jesus, né? Então eles apareceram ali conversando com Jesus, né? E Jesus ficou tão assim brilhante, com o rosto brilhante, ficou assim tão transparente, brilhante, como algo assim mais do que o sol, vamos dizer assim, né? Ele mostrou a sua glória, o reino de Deus, né? Ele mostrou o que ia acontecer, para onde ele ia depois que passasse por a cruz, por a morte, né? Para onde ele iria, né? Assim os discípulos ficaram mais contentes. Ele pediu que não dissesse nada a ninguém daquilo ali, né? Já que ele chamou os 3 discípulos mais apegados, mais íntimos a ele, né? Pedro, Tiago e João, né? Que só dissesse aquilo ali depois da sua ressurreição,
depois que acontecesse. Então, a transfiguração, ela acontece com qualquer um de nós, né? É só você ver pessoas metidas aí no mundo dos vícios, né? Que ficam desfiguradas. Pessoas que se jogam no mundo das embriaguezes, das drogas, da cachaça, da prostituição. Elas ficam assim, mudadas. O corpo se acaba, né? Perde peso, perde a aparência. Ali é o contrário, a pessoa fica desfigurada, né? Quem se converte e muda e faz a vontade de Deus se transfigura. Tem uma aparência diferente, né? A pessoa vai se zelar de si, né? E da comunidade e do próximo, né? Não é só pensar em si, tem que pensar no outro também. Mas as pessoas verem que ele mudou, que ele se transfigurou. É isso que quer dizer, né? Se você quiser se transfigurar também, é só mudar de vida. Sair da vida errada que você vive, do mundo dos vícios. Não deixe os vícios te dominar, né? Já que na campanha na quaresma fala do jejum. O jejum que a gente mostrar que tem o domínio do corpo, né? Que a gente domina a gente mesma. E não os vícios, as coisas do mundo, né? Que muitas das vezes a gente deixa as coisas dominar a gente, né? O ódio, a mentira, as fofocas, as calúnias, sem ter nem certeza de que aquela outra pessoa cometeu aquilo que a gente está falando mal contra ela, né? Mas a gente já mete a língua, né? E hoje com as redes sociais, os fake news, as pessoas acreditam tão facilmente sem saber nem se aquilo aconteceu. Então com Jesus é bem diferente. Então vamos mudar de vida, vamos parar mais com isso, para a gente poder ser transfigurado, mudar de vida, né? Estou falando comigo mesmo também, não é só com vocês, né? Que eu também sou fraco, sou ser humano, sou limitado, sou pecador. Mas devemos lutar por esta transfiguração, né? Pedro queria ficar ali logo, né? Sem querer descer. Pediu que fizesse 3 tendas, 3 barracas, né? Uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus. Mas Jesus disse que tudo começa aqui embaixo. Tem que descer, ou seja, tem que passar por essa vida. Tem que passar por essas provações da vida, por as cruzes da vida, né? Que cada um de nós tem. Então temos que passar por as provas primeiro para depois chegar lá. E ele deu o exemplo, né? Ele passou a vida toda ensinando como é que devemos fazer, curando, pregando, ensinando, fazendo os milagres. Mas por causa disso, por conta daqueles que não o aceitaram, ele foi para a cruz e mataram ele. Assim também acontecerá com nós que quisermos viver, praticar verdadeiramente os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. Iremos passar por isso também, por a rejeição, por o ódio, por as mentiras, fofocas do mundo, das pessoas que não querem saber de Cristo. Então é depois de passar por tudo isso que nós iremos ganhar a vida, iremos ressuscitar, né? Já que a quaresma é um período de 40 dias em preparação para a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Se a gente acredita na ressurreição de Jesus, fazendo os seus ensinamentos, né, com fé, com amor naquilo ali, né, sem ter mentira por um meio, hipocrisia, né, é uma coisa por aparência, para ganhar fama, para ganhar elogios, para ganhar aplausos. Se a gente fizer por amor, também nós iremos ressuscitar, né? E a nossa transfiguração já acontece logo aqui, nesta vida, rumo à vida eterna. Eu sou Gevaldo Raimundo de Almeida, daqui de Carnaíba. Esta foi a minha meditação de hoje. Não tem nada escrito aqui, tudo é do momento aqui. Peço desculpa se você discordou e agradeço a você que gostou, que me compreendeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado.
E mais logo na igreja irei comentar mais sobre este evangelho de hoje, né? Tchau e até a próxima.